pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho inaugurar um quadro aqui pra vocês, uma série de vídeos do Diário do Bebê. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu tô mega atrasada aí com os vídeos no canal, mas antes tarde do que nunca, né? E eu vim relatar pra vocês aqui o primeiro mês de vida do Pedro. Então vamos lá, eu vou começar falando lá da maternidade mesmo, né? Já dos primeiros dias de vida do Pedro. Então eu relatei pra vocês, já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui acima, do meu relato de parto. Então vocês sabem tudo que aconteceu em detalhes lá através desses vídeos. E então vou começar relatando esses primeiros dias de vida do Pedro. Como eu falei pra vocês lá no relato de parto, né, o Pedro deu um sustinho na gente lá na maternidade, né, ele nasceu com dificuldadezinha pra respirar, teve que usar o balãozinho de oxigênio, a glicose dele também chegou em estado crítico. Então, assim, as primeiras horas de vida do Pedro foi esses momentos de tensão aí, né, e ele ficou em observação, como vocês já sabem, mas no final tudo ficou bem, né? A glicose dele voltou ao normal, ele voltou a respirar sozinho, assim, super rápido, no mesmo dia, né? E já foi ficar comigo no quarto. Então as primeiras horas de vida do Pedro foram um pouco tensas, mas logo logo tudo se resolveu. Esse aqui, ó, tava pregado lá no bercinho que ele usou no hospital e eu peguei lá antes de sair, quando eu ganhei alta, pra guardar de recordação. E aqui tem as principais informações, né? Tá aqui o nome da mãe, a data do parto, que foi dia 10/4/2017, o dia que o Pedro nasceu. Ele nasceu às 7h25 da manhã, pesando 2,775 kg e medindo 46,5 centímetros. Bebê do sexo masculino, aqui tá o leito que a gente ficou, o médico que atendeu ele, né, o Dr. Luiz Alberto, que é o pediatra que atendeu ele lá no Santa Clara, e a data de nascimento da mãe. Enfim, essas são as principais informações aí em relação ao Pedro no minuto que ele nasceu, né. Lá no hospital, lá na maternidade ainda, ele recebeu as primeiras vacinas, que foi, ele já saiu, né, com a BCG e a hepatite B. Ele tomou essas duas vacinas lá na maternidade mesmo. Então, foi as vacinas que ele tomou no primeiro mês de vida aí. Nos primeiros dias de vida, na primeira semana em específico, o Pedro foi um bebê assim muito comportado, lá na maternidade mesmo. Eu só ouvi o choro do Pedro lá na maternidade quando ele nasceu. E quando ele foi tomar banho, o primeiro banhozinho dele lá, ele chorou, deu um chorinho assim, gente, não dava nem pra saber como que era o choro dele exatamente. Ele, né, muito bonzinho, só dormia mesmo, acordava, a gente forçava ali pra ele mamar um pouquinho e ele super calminho, não chorou. Os outros bebês que estavam ali do meu lado choravam muito, 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 muito. E as mães lá até comentaram que não tinham ouvido o chorinho do Pedro ainda. Então, super tranquilo ali naqueles primeiros dias. E a gente veio pra casa, não foi diferente. A primeira semana de vida dele, ele muito calmo, ele dormia praticamente o dia todo. E durante a noite ele tava dormindo, acordando de 3 em 3 horas certinhos. Inclusive na primeira noite, eu fiquei super com medo, né, de ficar só eu e o Renato com ele. Eu não quis que viesse ninguém pra cá passar a noite com a gente. Minha mãe veio já desde o dia que eu saí do hospital, mas ela tava vindo mais esse meio período, né? Às vezes ela vinha no período da tarde, às vezes vinha no período da manhã, assim, perto do horário de almoço, fazia almoço pra mim, passava a tarde aí me ajudando. E depois ela ia pra casa e à noite a gente assumia aqui nós dois sozinhos, né? Então, assim, desde o primeiro dia que a gente chegou da maternidade, o Pedro dormiu no bercinho dele, no quartinho dele. A gente comprou uma babá eletrônica, uma bem baratinha lá, mas está sendo super útil pra gente. Se não fosse a babá eletrônica, talvez eu não teria coragem de deixar ele no quartinho dele, no berço dele, né? Mas enfim, a gente, desde a primeira noite, como as 2 noites que a gente dormiu lá no hospital, ele não dormiu comigo, ele dormiu no berçário, eu não tive muita dificuldade de chegar aqui e já colocar ele direto no quartinho dele. Mesmo ele tendo dado aquele sustinho na gente em relação à respiração, a gente falou, não, vamos colocar ele no primeiro soninho, né, na primeira noite aqui em casa. Vamos colocar ele no bercinho, vamos ver como vai ficar. A hora que ele acordar, né, do primeiro sono, a gente passa ele pro nosso quarto. E aí, gente, assim a gente fez. Ele acordou daí 3 horas. E aí eu amamentei e coloquei ele de novo no bercinho. A gente não quis colocar no nosso quarto, porque a gente viu que ele tava super confortável no bercinho dele, né? Ficou super tranquilo, super calminho. Só chorava mesmo nesse intervalo de 3 em 3 horas.
Então a gente conseguiu colocar a primeira noite, daí foi um passo para não colocar mais no nosso quarto. Então ele foi direto pro quarto dele, dormiu no bercinho dele desde o primeiro dia de vida, dormiu sozinho aqui. E a rotina de sono dele tava assim, acordando de 3 em 3 horas e super calmo. Ele tava meio que trocando, sabe? Ele, durante o dia, se deixasse, ele dormia o dia todo, ele não acordava. Eu que acordava ele de 3 em 3 horas para amamentar. E aí foi assim, a primeira semana super tranquilo. Após a primeira semana, ele já começou a ficar um pouquinho mais enjoadinho, gente. Aí ele diminuiu esse intervalo de sono, ele já não dormia mais de 3 em 3 horas à noite, ele tava dormindo bem menos, no máximo 2 horas. Às vezes ele acordava de hora em hora, tinha noite que ele acordava de hora em hora. E durante o dia ele queria dormir o dia todo. E a gente ficava naquela luta, assim, tentando manter ele acordado durante o dia, principalmente do período da tarde pra noite, né? Pra ele poder dormir melhor à noite, mas era impossível, ele dormia até em pé, gente, todo jeito que a gente fazia pra alertar ele, nessa fase eles não brincam, não interagem com a gente, então é muito difícil manter um bebê recém-nascido acordado. E durante a noite ele acordava de hora em hora, então eu já fui ficando no modo zumbi aí, né, depois da primeira semana de vida do Pedro. E aí, gente, com uns 10 dias mais ou menos de vida, ele começou a sentir muita cólica. Pedro dando cólica, eu achava assim, ele muito novinho pra sentir tanta cólica, eu achava que começava a dar essas cólicas mais pra frente, né? Mas marinheiro de primeira viagem, a gente não sabia de nada, e assim, só sei que ele sentindo muita cólica, muita cólica, todos os dias ele sentia cólica. Desde o primeiro dia a gente estava dando Colikids para ele, que o pediatra receitou lá, não só para cólica, mas porque ele tem um efeito lá de compor a flora intestinal, né? Tem alguma coisa assim, eu não li muito a respeito disso, mas ele indicou que a gente desse todo dia, uma vez por dia, até eu completar 3 meses de vida. E assim a gente tá fazendo. E eu falava, gente, mas esse remédio não tá adiantando nada, só tem preço, não tá adiantando nada. E as cólicas dele só aumentando, e ele gritava bastante em determinados horários. Ele nunca foi de chorar de madrugada, por mais que ele acordasse de hora em hora, ele não acordava chorando, gritando não, ele acordava e ficava revirando ali no berço. Às vezes eu nem vinha aqui no quarto, eu olhava pela babá pra ver se ele ia dormir de novo, porque ele não chora, e ele ficava só resmungando um pouquinho. Aí quando eu via que ele não ia dormir mesmo, eu via que pegava ele, dava mamar, fazia dormir de novo, enfim. E aí assim a noite toda, mas foi aumentando muito esse nível de cólicas dele. Durante o dia ele ainda dormindo bastante, mas sempre quando estava acordado ele já começava a querer chorar, sentindo cólica e muito gás, enfim. Não tava mais aquele bebê tão calminho, tão tranquilo ali da primeira semana. E aí, gente, eu fui acompanhando ele, mas chegou num ponto assim, antes dele completar 15 dias, que eu não aguentei. Ele teve uma consulta mais ou menos aí entre 10 e 15 dias de vida. Ele teve a primeira consulta, acho que foi com 10 dias. Eu tirei meus pontos, né, com 8 dias, 7 dias, foi com 10 dias ele teve a primeira consulta dele. E aí, nessa primeira consulta, eu já falei um monte lá pro pediatra dele. Aí eu fui num pediatra novo, porque o que atendeu ele, o que fez o parto dele lá na maternidade, o Dr. Luiz, não atendia o meu convênio aqui na minha cidade, então eu tive que procurar outro, peguei indicação de alguns pediatras e levei num de uma amiga minha de confiança, que ela leva as 2 filhas dela, levei o Pedro nele. Aí assim, a primeira consulta, né, eu relatei tudo pra ele, o comportamento do Pedro, né, que ele tava um pouco irritado quando pegava o peito, tava dando muita cólica, que o remedinho não tava adiantando nada. Aí ele examinou ele, gente, tava tudo bem, ele fez aqueles exames padrões lá, né, na clínica mesmo, aqueles exames que ele faz lá mesmo, olhou reflexo, ouvidinho, mediu, pesou, fez todo esse procedimento. Aí eu não vou falar o peso que ele tava nesse dia, que eu nem lembro na verdade, porque ele só anotou na caderneta que quando foi na consulta de 1 mês, né, nessa primeira consulta ele tava com 10 dias só. E aí ele já tinha ganhado peso, ele já tinha crescido, né, e isso eu fiquei super tranquila, porque esses primeiros dias são aterrorizantes aí pra uma... Ai, tá mexendo ali no berço. São bem tensos aí para uma mãe de primeira viagem, que não tem experiência nenhuma com a amamentação. A gente ouve muito palpite nesses primeiros dias em relação ao seu leite, que não está sendo suficiente, que isso, que aquilo, mas é um assunto para um vídeo específico. Eu posso gravar para vocês um vídeo só falando, né, sobre a minha experiência com a amamentação.
mas eu já adianto que eu tô amamentando o Pedro, graças a Deus, exclusivamente no peito. Tive muitos desafios aí com a amamentação, vou relatar pra vocês, mas hoje tá bem mais tranquilo, eu tô conseguindo amamentar ele só no peito e ele tá desenvolvendo super bem. Como vocês vão ver aí através dos dados que eu vou passar pra vocês. Eu acho que ele tá acordando, gente. Eu vou continuar gravando aqui e vamos ver o que dá. Porque agora vai ter que ser assim os vídeos aqui no canal, ou então não vai ter vídeo, né? Mas enfim, aí na primeira consulta eu relatei tudo pra ele, né? Mas ele já me adiantou ali que ele tinha ganhado peso, que ele cresceu, tava dizendo tudo ótimo com ele no exame ali clínico que ele fez na hora, né? Mas aí, ao ouvir os sintomas que eu relatei, ele tava gorfando também, sempre que mamava ele dava uma gorfadinha, eu tinha que ficar um tempo maior com ele em pezinho. Então, assim, eu acho que ele suspeitou, ele não me falou, né, mas assim, acho que ele suspeitou de refluxo ou de algum tipo de alergia, porque logo de cara ele já falou, olha mãe, tá tendo muita cólica, você corta tudo que tiver leite e derivado de leite, tira tudo. Aí eu ainda falei, mas eu posso comer assim pão, uma quitanda, uma bolacha? Não, mãe, tudo que tiver leite na receita você tira. Aí eu até assustei, né? Falei, nossa, mas muita restrição, né? Assim, eu tô amamentando e tal, mas nem cheguei a discutir isso com ele, não. E ele suspeitou também de refluxo, porque ele perguntou se ele gorfava muito, se ele vomitava. Eu falei que sim, que ele tava até gorfando com certa frequência. Gente, ele tá acordando mesmo. E eu acho que eu vou ter que pegar ele. Oi, neném! Gente, peguei um neném aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não repara não, que ele tá todo descabelado. Eu não tenho nem cabelo, gente. Caiu. É assim que ele acorda, gente, ó. Ele acorda e só quer peito. Então a primeira reação dele é chorar. Eu quero mamar, gente. Gente, eu tô relatando o primeiro mês, então fica esse bebezão aqui, ó. É porque ele já tá com mais de 2 meses nesse vídeo, né? Mas, ó, o descabelamento. Vou colocar ele pra mamar e continuo falando com vocês, porque senão ele não vai deixar eu conversar. Então, aí nessa primeira consulta ele desconfiou, né, que pudesse ter alguma alergia ou refluxo, porque eu falei que o nível de cólicas eu achei que tava demais, apesar de eu não ter experiência, né, para um bebê de 10 dias só. Então aí ele me passou alguns exames, me pediu um exame de fezes, um exame de urina, um exame de fezes bem completo, assim, e um de urina, e pediu também um exame, gente, pH-metria, que é pra ver se ele tinha refluxo. Esse exame, quando eu fui ligar pra marcar, pra agendar, eu não sabia como funcionava. Eles me explicaram que tinha que passar uma sonda, né, do narizinho dele até lá no estômago. Era bem enjoado de fazer, tinha que fazer um jejum, ele tinha que ficar com esse aparelho, com essa sonda, 24 horas. Nossa, e me cortou o coração, né, gente? Ele ter que passar por um procedimento, um exame tão invasivo assim, com menos de um mês de vida. A gente ficou, eu e o Renato conversou e achou melhor não fazer esse exame e observar ele por mais tempo, né, antes de fazer esse exame. A gente ficou com muita dó de fazer. E aí eu levei ele só pra fazer esse exame de urina e o exame de fezes, né? E aí, então nessa consulta ele só passou, né, pra eu já cortar derivados de leite, leite e derivados. E no mais estava tudo bem com o Pedro, né? Foi uma consulta normal aí. Aí, o que mais que teve nesse primeiro mês? E aí, gente, depois disso, ele foi só ficando mais enjoado, o Pedro. Foi ficando um bebê muito difícil. Eu já não tava saindo com ele, né? Porque muito novinho. Mas, assim, abortou qualquer chance que tinha de eu sair de casa com ele. Porque ele foi ficando cada dia mais irritado, muito irritado. Ele vinha mamar, gente do céu, parecia que eu tinha brigado com um gatinho, sabe? Ele me arranhava todo assim, perto do peito. Ele pegava o peito muito nervoso. Então ele foi só piorando isso, piorando. Foi ficando muito irritado, muito nervoso. Sempre que pegava o peito, ele acabava com o meu peito. Meu peito não chegou a dar fissura, rachadura, nada disso, gente. Mas ficava dolorido, sabe? De tanto que ele ficava nervoso. Ele pegava, soltava, pegava, soltava. E ele demorava quase 10 minutos pra conseguir abocanhar certinho mesmo, sabe? Eu ficava muito tempo sentada, pelejando assim pra ele fazer a pega. Ele ficava muito tempo nervoso e chorava, ficava muito irritado. E se, sabe, mexia as perninhas, os bracinhos o tempo inteiro, muito irritado. Quer mamar mais, filho?
e ficava naquela agitação o tempo todo e assim, nossa, foi ficando muito complicado, gente. Porque aí foi só aumentando a restrição de sono pra mim, né? Eu dormindo cada dia menos, eu já tinha perdido todo o peso aí da gravidez. Foi super rápido, eu perdi, porque eu fui ficando com muita restrição de sono mesmo. E o Pedro cada dia mais difícil de lidar, sabe? Um bebê muito agitado, muito irritado. Ele abria o olho e já chorava. Mas não era chorar igual ele chorou aqui agora, porque ele quer mamar. Ele era um choro de nervoso mesmo, muito irritado. E aí eu evitava até de sair com ele, porque onde eu ia as pessoas ficavam falando: nossa, ele é muito nervoso, ele é muito irritado, e enfim. Aí eu levei ele pra fazer esses exames, o exame colheu, né, a urina. A urina eu consegui colher lá no laboratório mesmo, de fezes já foi mais difícil. E aí, gente, outra coisa, com o umbiguinho do Pedro. Eu fui fazendo a limpeza normal, como tinham me ensinado lá na maternidade, só com álcool 70. Eu fazia a limpeza do coto umbilical ali umas 4 vezes por dia. Eu tava dando 2 banhozinhos nele, um banhozinho de manhã, um banhozinho à noite. Depois eu fui mudando os horários do banho aí, dependendo de como tava o tempo, porque aí foi esfriando. Então, hoje, por exemplo, já tá bem mais frio aqui, eu tô dando só um banho nele. Então, vou ficar balançando aqui, gente, pra ele ficar quietinho, senão não vou conseguir gravar. Mas então, aí, mesmo assim, mesmo tendo esses cuidados, eu sempre limpava, tinha o cuidado de secar bem sequinho ali, deixar bem limpinho. E ainda assim demorou bastante pra cair, o umbigo dele caiu com 16 dias de vida. Outra coisa, ensaio newborn. Gente, eu dei muita bobeira por falta de experiência e não consegui fazer o ensaio do Pedro, infelizmente. E marquei com ele já quando o Pedro tava com 20 dias, o umbiguinho dele caiu com 16 dias e aí eu já queria marcar, só que aí o Pedro tava naquela fase muito irritado, que eu falei pra vocês, né? E aí o rapaz veio pra tirar as fotos, gente, infelizmente a gente não conseguiu, já tinha montado todo o cenário ali, preparado tudo, só conseguiu tirar as fotos em uma posição, a gente tirou algumas fotos só pra começar o ensaio mesmo. Eu vou até colocar aqui pra vocês as fotos que a gente conseguiu tirar e vou disponibilizar pra vocês, mas são assim praticamente todas iguais. Porque aí quando ele foi mudar a pose dele, né, pra tirar em outra posição, ele acordou e começou a chorar e não parou mais. Eu fiquei acho que umas 2 horas. Ele sentou lá na sala, mas o Renato assistiram uns 2 filmes, comer pipoca, esperando eu tentar acalmar o Pedro, e eu não consegui acalmar o Pedro. Por fim, gente, eu já tava quase sentando e chorando. E aí eu desisti, né, pedi desculpa pra ele foi embora. E a gente desistiu de fazer o ensaio porque infelizmente não dava pra fazer. E aí, gente, com 21 dias, esse foi meu erro, eu devia ter feito lá no comecinho, né? Porque aí com 21 dias ele já tava bem mais esperto, ele já não dormia assim o tempo todo. E ele até dormia profundo, mas mexia nele, ele acordava. Então, assim, sempre que a gente fosse mexer nele pra mudar de posição ou pra trocar de roupa, ele ia acordar e não ia deixar a gente fazer o ensaio, porque ele tava extremamente irritado nesse primeiro mês aí, na segunda quinzena de vida dele, né? Por sorte, com 1 semana de vida, que ele tava bem bonzinho ainda, super calminho, dorminhoco, podia mexer nele que ele não acordava. Eu mesma tirei, o Renato me ajudou. A gente tirou umas fotos dele na nossa câmera mesmo, aqui em casa, no nosso quarto. Então, foi perto da Páscoa, eu tirei umas fotinhos dele assim, peladinho, tirei umas enroladinho assim, na mantinha, lá na nossa cama mesmo. E então, assim, do jeito que eu colocava, ele ficava. E se eu soubesse que eu não ia conseguir fazer o ensaio, eu teria até me esforçado e tirado umas fotos mais legais, assim, com ele, nós mesmos tirado, né? Porque no final das contas foi as que ficaram de lembrança, porque do ensaio mesmo ficaram pouquíssimas que o fotógrafo conseguiu tirar. Aí nesse primeiro mês de vida do Pedro, o Renato ainda estava trabalhando 6 horas, então ele chegava em casa por volta de 4 horas da tarde. Ele chegava do serviço e só via o Pedro irritado. Ele ficava mais bonzinho no período da manhã, ia chegando de tardezinha, ele ficava impossível, ele só chorava. O tempo que ele ficava acordado, ele ficava chorando, o tempo todo. Então o Renato só via o Pedro irritado. Se vocês compararem, ele nasceu com 2,775 kg, né, que eu falei aqui no começo do vídeo, e na consulta de um mês ele já estava com 3,465 kg. Então ele engordou bastante aí, né, uns 800 gramas, e ele nasceu com 46,5 centímetros, e na consulta de um mês ele estava com
52 centímetros. Então ele cresceu bastante, né, gente? Quase 6 centímetros aí em um mês, exatamente um mês. Ele nasceu dia 10 de abril e a consulta de um mês foi dia 10 de maio. Não teve nenhuma vacina, então esse foi o desenvolvimento do Pedro, né, na consulta de um mês. E aí eu relatei pra ele que ele tava cada dia pior, né, tava cada dia pior em relação aos sintomas aí das cólicas, a irritação, e aí ele reforçou para eu cortar leite e derivados de leite. E eu ainda não tinha pegado o resultado dos exames lá que ele tinha indicado, né, e fiquei de pegar e deixar lá para ele analisar e me passar por mensagem ou me ligar, né, me passando o resultado. Gente, outra coisa que eu ia esquecendo de contar pra vocês, nesse último mês do Pedro, acho que na última semana aí do primeiro mês dele, ele começou a congestionar muito o narizinho dele. Então eu achei que logo no primeiro mês de vida ele tava pegando um resfriado. Vamos lá para mais uma tentativa de gravar esse vídeo. Acho que não, né? Eu vou chorar junto com ele. Gente, parei 10 vezes já. E aí ele passou pra eu passar um spray de soro, só soro, não pode ter nada misturado. Oi, filho! Ele tá rindo ali, gente. Aí não podia ter nada misturado no soro. E aquele de spray que é mais fácil, né? Pra fazer a limpeza no narizinho dele. Ele tá conversando comigo. E também passou pra fazer inalação nele, só com soro também. 5 ml de soro, 4 vezes por dia. E aí eu peguei o aparelhinho com a minha irmã emprestado, comecei a fazer 4 vezes por dia. E também colocar o spray de soro pra fazer a limpeza. E assim, gente, aliviava um pouquinho só na hora mesmo que fazia e dava pra passar o dia super bem. Mas à noite ele dormia bem, o primeiro sono, e acordava de madrugada sufocado. E aconteceu assim, de madrugada eu ter que ligar o aparelhinho ali e fazer nebulização com ele. Ele tá rindo, que gracinha. Que gracinha, mamãe! Que lindeza, mamãe! Então vamos lá, gravando assim mesmo. Tá dando certo. E aí eu continuei fazendo assim, durante o primeiro mês dele todo, mas não teve muita melhora. E aí, na consulta de um mês, ele avaliou tudo isso assim, encerrando o primeiro mês de vida. Ele tava muito fofinho já, muito espertinho já. Eu até me assustei, que eu não imaginava que um bebê de um mês já fazia tanta coisa. Ele tava bem firminho já no primeiro mês, firmando o pescocinho, acompanhando com os olhos alguns brinquedos, acompanhava a gente assim com o olhinho. Super fofinho, gente. Então, outra coisa que eu acho importante falar aqui no diário, porque pode ajudar alguém aí que tá nessa fase aí do primeiro mês do bebê, ou gosta simplesmente de saber, de comparar, enfim, sobre as fraldas e o tamanho das roupinhas. Então ele usou, pra maternidade eu comprei, não, na verdade eu levei o pacote que eu ganhei da minha irmã, que foi um pacote daquele de 18 da Huggies, um pacote amarelo bem clarinho. Amei aquela fralda, foi o que eu levei pra maternidade e usou esse pacote todo lá. Acho que sobrou uns 2 ou 3 fraldinhas, eu trouxe de volta. E aí terminei de usar elas aqui em casa. E aí o Renato comprou acho que mais uns 2 ou 3 pacotes desse de 18 e eu usei eles. E aí depois, porque eu gostei demais dessa fralda, então eu comprei dela. Eu não tinha pedido no chá, né, RN, ainda assim eu ganhei esse pacote da minha irmã e um outro pacote maior um RN da Pampers, um verde lá, não lembro qual. Mas ela era bem grande, então eu não usei ela no primeiro mês, esse pacote verde. Então fui usando só esse RN da Huggies. E aí assim que acabou esses 3, usei uns 3 pacotes dela mais ou menos. Eu já comecei a usar, aí assim que acabou essas RN que eu comprei, que ela era bem confortável, eu comecei a usar as P's que eu ganhei no meu chá. Então eu separei por tamanho, porque eu abri um pacote de cada marca e tirei uma fraldinha pra eu ver o tamanho, porque dava muita diferença, gente. Então assim, pra vocês terem ideia, a RN da Pampers era maior do que a P de todas as outras marcas que eu tinha. Então eu já coloquei ela na fila lá atrás pra usar, né? E aí, então, eu separei, acho que a primeira P que ele usou foi a da Pompom. Aí a Cremer também ele ganhou. Mas assim, foi um pacote da Pompom, um pacote da Cremer, que ele ganhou P, mas elas eram até menores do que a RN que eu tava usando. Então ele usou essas da usou da Pompom, depois usou a Cremer,
Aí ele usou depois... Tô nem lembrando as marcas. Ele usou Turma da Mônica. Aí acabei com todas da Turma da Mônica que tinha. E depois usou um pacote da Flock Baby, que não sei se tem em toda a região aí, mas aqui onde eu moro tem. E aí depois que ele usou o pacote RN da Pampers, era só um, e aí acabou, e aí ele começou a usar as fraldas P's que o Renato ganhou no chá de fraldas que fizeram surpresa pra ele. Aí são todas da Pampers Comfort Sec, aquele pacote verde, então é o que ele tá usando até hoje, né? No segundo mês de vida ele tá usando elas ainda. Mas então no primeiro mês de vida ele usou só, nem chegou a usar essas que o Renato ganhou. No primeiro mês de vida ficou só com as que eu ganhei mesmo no chá de bebê do Pedro. Então acho que no primeiro mês eu cheguei no máximo até as fraldas da Turma da Mônica. Que aí depois já veio, no segundo mês, veio as outras P's que eu tinha que eram maiores. Primeiro mês de vida ele usou as fraldas RN e as fraldas P's das marcas que eram bem pequenininhas, que eram do tamanho ou até menores do que a RN, que era Pompom e Cremer. Tamanho de roupinha, eu comprei pouquíssimas roupas RN pro Pedro, que eu achei que ele ia ser bem grandão, mas eu não deixei de comprar porque eu não queria que ele usasse aquelas roupas enormes, por mais que use pouco tempo, eu queria que ele usasse umas roupinhas mais bonitinhas, assim, certinhas em relação ao tamanho, né? Então as 5 trocas que eu levei pra maternidade eram todos de roupinhas RN. E além disso não comprei muita coisa não, foi um bodyzinho ou outro, um mijãozinho ou outro. E gente, fez muita falta. Eu confesso que eu deveria ter comprado mais. O Pedro até hoje tá usando roupa RN. Todas as P's dele já servem também, mas ele ainda não perdeu todas as roupas RN. Então no primeiro mês de vida dele ele usou só roupa RN. E aí, gente, hoje o comportamento do Pedro já é outro, tá bem diferente. A gente já descobriu o que era a causa dessa irritação toda do Pedro. E depois que a gente descobriu e começou a tratar, ele virou outro bebê. Tá muito fofo, muito bonitinho. Ele tá ali querendo chamar minha atenção de todo jeito, então assim, não vou judiar dele mais. Eu vou atender ele ali, espero que vocês entendam. E no segundo vídeo já vai dar pra vocês entenderem aí todo esse comportamento de irritação do Pedro. Então aguardem que em breve eu posto pra vocês o vídeo do segundo mês. Espero que vocês tenham gostado então de saber esse resumo. Se você está chegando agora, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, curte e me acompanhe nas outras redes sociais. Eu tô no Insta e no Face como canal Dri Lopes. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.